A declaração if é uma das mais importantes no código VBA, porque muita coisa que você vai escrever nas suas linhas de código vai depender de condições estabelecidas, e o if serve justamente para isso. Vamos ver como é que ele é aplicado. Você sempre vai escrever if, e aí você vai colocar uma condição específica, né? Então, na condição que precisa ser comprovada, e depois você pode utilizar o then para, caso essa condição seja verdadeira, você ter o valor que é a resposta correta, né? Vamos colocar assim. Então, você tem o if, uma condição. Se essa condição for certa, essa aqui é uma resposta correta. Caso ela não seja certa, você pode utilizar um outro if, ou você pode utilizar o comando else. E quando você utiliza o comando else, você vai dar todas as respostas erradas. Então, se não for verdadeiro, ele vem para cá automaticamente. Quando a gente faz esse tipo de condição, a gente tem exatamente aquele verdadeiro ou falso. Nem sempre o verdadeiro ou falso vai ser o suficiente, e é por isso que eu vou te mostrar algumas formas de aplicação ao longo das próximas aulas. Para começar, vamos imaginar que a gente tivesse que dar uma mensagem de bom dia ou de boa tarde para quem iniciasse a planilha, dependendo do horário do dia que essa pessoa abrisse a planilha. Para isso, a gente sempre começa com a condição if, e agora eu preciso criar a condição. Se eu estou falando de horas do dia, eu vou utilizar a função hour, e aí eu vou pegar o tempo, né, que é o time do dia, e beleza, eu já estou vendo, analisando exatamente qual é a hora do dia que tem aqui. Se essa hora for abaixo de 12, que significa meio-dia, então, e aí eu posso colocar aqui o then para isso, eu vou ter um resultado, que é justamente uma mensagem. Então, vou colocar aqui, ó, caixa de mensagem aqui, dizendo bom dia. Se eu tiver a minha hora do dia acima de 12, então eu coloco o message box, boa tarde. Aí você percebe que eu acabei de criar exatamente um código que utiliza a condicional if para me dar uma resposta ou outra de acordo com a hora do dia que eu tiver. Nesse caso, são 2 horas da tarde. Então, aqui, essa função hourTime vai me retornar o valor de 14. E 14, obviamente, é maior que 12, então eu espero que a caixa de mensagem que apareça seja a caixa de mensagem com boa tarde. Então, vamos ver se isso funciona mesmo. A gente vai executar o teste aqui. E eu recebo boa tarde como retorno. Perfeito, funcionou. Agora, se eu quisesse, nesse caso, né, eu utilizei 2 ifs para me trazer um ou outro resultado. O que eu posso utilizar é, ao invés do segundo if, ao invés desse outro then, eu poderia simplesmente utilizar else. O else ele me diz o seguinte: se isso aqui for verdadeiro, então ele me retorna bom dia. Se for falso, então ele vai me retornar boa tarde. É simples assim, tá? Você acaba tendo uma linha de código mais limpa e mais organizada, né? Você vai precisar passar por menos linhas de código ao longo da leitura e execução desse procedimento que você acabou de criar. E fica tudo na mesma linha, então é uma forma interessante de você ver esse resultado. Se a gente fizesse o teste, você vai perceber que está funcionando perfeitamente. Eu recebo boa tarde ainda. E agora eu posso fazer uma última coisa, que é utilizar o end if no final. O end if ele vai ser necessário quando você estiver utilizando mais que uma linha. Então, se eu utilizasse o meu if aqui, então eu coloco if our time menor do que 12, then, então eu vou receber o message box de bom dia, else eu recebo o message box de boa tarde. Se eu tentasse agora executar esse procedimento, eu teria um problema. Você vai ver qual é. Erro de compilação, o bloco if sem end if. Então, quando tem um bloco com mais de uma linha de código, é obrigatório, e obviamente você começa com if, né, que você termina ele com end if, tá? Isso é uma boa prática, obviamente, sempre que você começar a escrever o if, já colocar o end if para escrever direto e você tem essa resposta já programada. E quando eu fizer o teste de novo, o boa tarde está tudo funcionando. Se eu modificasse a minha lógica, por exemplo, para 17, eu já te falei que a gente está em 14, né? Você verá que o meu resultado foi bom dia. Então, está tudo funcionando perfeitamente. Eu tenho uma condição que me traz duas respostas diferentes de acordo com o horário do dia que eu estou analisando.